Uma vendedora de flores entrou num restaurante de luxo em São Paulo. Ela se aproximou de uma mesa de executivos e disse: "Rosas frescas para as esposas dos senhores?" O CEO milionário olhou para ela e respondeu na frente de todos: "Você não deveria estar aqui. Tire ela daqui, agora." Ele a tratou com desprezo e a mandou embora. Mas minutos depois, quando um sheik árabe entrou em desespero durante uma negociação milionária, aquela mesma mulher fez algo que ninguém no restaurante imaginava que ela fosse capaz. E o que aconteceu? Mudou tudo. Nádia segurava sua cesta de rosas brancas e vermelhas enquanto empurrava a porta de vidro do terraço bistrô. O restaurante era um dos mais caros de São Paulo. Lustres de cristal, mesas com toalhas de linho, garçons de colete. O tipo de lugar onde cada prato custava mais do que ela ganhava em uma semana inteira vendendo flores. Ela não estava ali por acaso. Já conhecia a rotina. Às terças e quintas, executivos fechavam negócios durante o almoço. Alguns compravam flores para levar para casa, outros para impressionar acompanhantes. Era uma fonte de renda pequena, mas necessária. Nádia tinha 30 anos, pele negra, cabelos crespos presos num coque simples. Usava calça jeans, blusa branca e tênis gastos. Nada nela chamava a atenção, exceto o sorriso educado que mantinha mesmo quando ouvia um não. Ela se aproximou da primeira mesa. Um casal de meia idade. O homem acenou que não com a cabeça antes mesmo que ela falasse. Nádia agradeceu e seguiu para a próxima mesa. Uma mulher sozinha, mexendo no celular. Nem levantou os olhos. Foi então que ela viu a mesa do fundo. 3 homens de terno. Um deles falava alto, gesticulava, ria. Era Leonardo Tavares, CEO de uma das maiores construtoras do país. Nádia o reconheceu das revistas de negócios, que às vezes folheava em bancas de jornal. Leonardo tinha 40 e poucos anos, cabelo grisalho impecavelmente penteado, relógio que brilhava mesmo de longe. Ao lado dele, 2 sócios. Todos atentos a ele como se cada palavra fosse uma ordem divina. Nádia se aproximou. Manteve a distância respeitosa. Esperou uma pausa na conversa. Leonardo virou o rosto para ela. Seus olhos passaram por Nádia como se ela fosse parte da decoração. Depois voltaram para os sócios. "Com licença, senhor", Nádia disse baixo. "Gostaria de ver algumas flores? Rosas frescas, acabei de..." "Não." Leonardo cortou sem olhar. Nádia assentiu. "Obrigada." Ela deu um passo para trás. Mas Leonardo se virou completamente dessa vez. Olhou para ela de cima a baixo. Seu rosto mudou. Não era raiva, era desdém. "Espera." A voz dele saiu com um tom que fez Nádia parar. "Você não deveria estar aqui." Nádia piscou. "Senhor, isso aqui é um restaurante de alto padrão. Não é lugar para vendedores ambulantes." Um dos sócios deu uma risada abafada. O outro desviou o olhar, desconfortável. Você só o quê? Acha que pode entrar aqui e incomodar clientes que estão fechando negócios de milhões?" Leonardo ergueu a mão e estalou os dedos na direção de um garçom. "Rodrigo, quem deixou essa moça entrar?" O garçom se aproximou, visivelmente constrangido. "Senhor Tavares, ela costuma..." "Não me importa o que ela costuma. Tire ela daqui, agora." Nádia sentiu o calor subir pelo pescoço. Não de raiva, de vergonha. Pessoas nas mesas ao redor começaram a olhar. Alguns sussurravam. "Senhor, eu não quis incomodar." Nádia disse, mantendo a voz firme, apesar do coração acelerado. "Vou sair. É o que você deveria ter feito desde o começo." Leonardo já tinha voltado para a conversa com os sócios, como se Nádia não existisse mais. Ela virou para ir embora. Mas antes que desse o primeiro passo, a porta do restaurante se abriu. Um homem entrou, alto, roupa tradicional árabe branca e imaculada, barba bem aparada, óculos escuros. Atrás dele, 2 seguranças de terno preto. O restaurante inteiro pareceu parar.
Leonardo se levantou imediatamente, abrindo um sorriso largo. Sheik Khalil, que honra! Ele estendeu a mão efusivo. O sheik cumprimentou Leonardo com um aperto formal, mas seu rosto permaneceu sério. Ele se sentou à mesa que já estava reservada ao lado. Os seguranças ficaram de pé, imóveis. Nádia ainda estava próxima, segurando sua cesta. Ela viu quando Leonardo se virou rapidamente para ela e fez um gesto discreto, mas claro. Saia daqui. Ela obedeceu. Caminhou devagar em direção à saída. Mas algo a fez parar perto da entrada. O sheik estava ao telefone. Ele falava rápido, nervoso, e Nádia reconheceu o idioma imediatamente. Árabe. Ela não deveria ter parado. Não era da conta dela. Mas a voz do sheik estava ficando cada vez mais alta, mais tensa. Ele gesticulava, frustrado. Do outro lado da linha, alguém gritava de volta. Leonardo se aproximou da mesa do sheik, tentando entender o que estava acontecendo. Está tudo bem, Sheik Khalil. O sheik desligou o telefone com força. Respirou fundo. Não, nada está bem. O que houve? Podemos resolver, Você não pode resolver nada, Leonardo. A voz do sheik saiu dura. Meu sócio em Dubai está cancelando o embarque dos materiais. Sem eles, a obra para. E se a obra para, o contrato entre nós não vale mais nada. Leonardo empalideceu. Espera, vamos com calma. Podemos ligar para ele. Eu falo com... Você não fala árabe, Leonardo. O sheik tirou os óculos e passou a mão pelo rosto, cansado. Ele não fala inglês fluente. Meu tradutor não atende. E esse maldito celular com tradução automática está fazendo tudo piorar. Leonardo olhou para os sócios. Nenhum deles sabia o que fazer. Nádia ainda estava ali. Ela apertou a cesta de flores contra o peito. Sabia que não deveria se meter. Sabia que seria ignorada de novo. Mas havia algo naquela cena que ela não conseguia deixar passar. Ela deu um passo à frente. Sheik Khalil, ela disse baixo. Todos viraram para ela. Leonardo franziu a testa, irritado. Você ainda está aqui? Eu não mandei você. Eu falo árabe. Nádia interrompeu, olhando diretamente para o sheik. Silêncio absoluto. Leonardo soltou uma risada curta, incrédula. Ah, agora você fala árabe? Que conveniente. Nádia não desviou o olhar do sheik. Dialeto levantino e clássico. Posso ajudar? O sheik a estudou por um longo momento. Depois olhou para Leonardo. Depois de volta para Nádia. Você fala árabe de verdade? O sheik perguntou em árabe. Nádia respondeu imediatamente na mesma língua. Sim, estudei por 8 anos. Posso ajudá-lo com essa ligação. Os olhos do sheik se arregalaram levemente. Leonardo olhou de um para o outro perdido. O que ela disse? O que vocês estão... O sheik levantou a mão, mandando Leonardo ficar quieto. Ele pegou o telefone e entregou para Nádia. Ligue! Nádia segurou o telefone. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de adrenalina. Ela sabia que tinha apenas uma chance. Se errasse, seria ridicularizada de novo. Se acertasse, talvez conseguisse algo que nem ela mesma conseguia imaginar ainda. Ela discou o número que o sheik mostrou na tela. 3 toques. 4. Do outro lado, uma voz masculina atendeu em árabe, irritada e apressada. Nádia respondeu em árabe, com calma. Bom dia. Meu nome é Nádia. Estou ligando em nome do Sheik Khalil Al-Mansur. Ele pediu que eu intermediasse essa conversa. Silêncio do outro lado. Depois, desconfiança. Quem é você? Onde está o sheik? Ele está ao meu lado. O tradutor oficial dele não está disponível no momento. Posso ajudá-los a resolver essa situação. Leonardo observava tudo sem entender uma palavra. Ele olhou para os sócios, que estavam igualmente perdidos. O sheik, no entanto, mantinha os olhos fixos em Nádia, atento a cada palavra que ela dizia. A voz do outro lado disparou uma sequência rápida de frases em árabe. Nádia escutou tudo sem interromper. Então respondeu, traduzindo simultaneamente para o sheik em português.
Ele diz que o pagamento da primeira parcela não foi confirmado. Sem a confirmação, ele não libera o container com os materiais. E se o container não sair hoje, a alfândega vai cobrar multa de atraso. O sheik fechou os olhos, respirou fundo. Eu fiz a transferência ontem. O banco confirmou. Nádia traduziu para o árabe. A resposta veio rápida e nervosa. Ele diz que não recebeu nenhum comprovante, que você prometeu enviar o documento digitalizado e não enviou. Ele não vai arriscar liberar milhões em material sem garantia. Leonardo tentou se meter. Sheik, eu posso ligar para o meu contador. A gente resolve isso em... Quieto, Leonardo. A voz do sheik saiu seca. Ele olhou para Nádia. Pergunte a ele se o problema é confiança ou burocracia. Nádia fez a pergunta em árabe. A resposta foi longa, cheia de frustração. Ele diz que confia no senhor, mas que já teve problemas um parceiro anterior. Um empresário sumiu com o dinheiro dele há 2 anos. Ele não quer repetir o erro. Precisa de garantias. O sheik esfregou o rosto com as mãos. Garantias! Ele quer garantias. Ele olhou para Nádia. Diga a ele que eu entendo a preocupação. Que eu também já fui enganado em negócios. Pergunte o que ele precisa ver para acreditar que o dinheiro está a caminho. Nádia traduziu. Dessa vez, sua voz carregou algo além das palavras. Havia empatia. Havia respeito. Ela não estava apenas traduzindo. Estava construindo uma ponte. A resposta do sócio do sheik veio mais calma. Ele queria 3 coisas: o comprovante bancário digitalizado, um e-mail formal do banco confirmando a transação e uma ligação direta com o gerente da conta do sheik. Nádia traduziu tudo. O sheik assentiu. Isso eu posso fazer, mas vai demorar pelo menos 2 horas para juntar tudo. Antes que Nádia traduzisse, ela parou, pensou. Então perguntou algo por conta própria, em árabe. O senhor estaria disposto a aceitar uma videochamada agora, onde o sheik Khalil mostra o comprovante em tempo real e o senhor tira uma foto da tela? Assim, o senhor tem a prova imediata e o e-mail oficial chega depois como garantia adicional. Leonardo franziu a testa. O que ela está fazendo? Ela está inventando coisa? Sheik, eu acho que... Silencio, Leonardo. Khalil não tirou os olhos de Nádia. Do outro lado da linha, o sócio hesitou. Depois disse que sim, que aceitava. Nádia desligou, olhou para Khalil. Ele aceitou, mas precisamos fazer a videochamada agora, e o senhor precisa mostrar o comprovante bancário direto do aplicativo do banco. O sheik pegou o próprio celular. Abriu o aplicativo. Suas mãos tremiam levemente. Ele ligou para o sócio novamente, dessa vez em vídeo. Nádia ficou ao lado, traduzindo tudo. Khalil mostrou a tela. O comprovante estava lá. Transferência internacional confirmada. Valor exato. Data de ontem. O sócio tirou uma foto. Conferiu os dados. Finalmente, sua voz saiu diferente, aliviada. Está tudo certo. Vou liberar o container agora. Khalil Al-Mansur fechou os olhos e soltou o ar que estava segurando. Obrigado. Muito obrigado. Nádia traduziu. Depois, acrescentou por conta própria. O senhor é um homem de honra. O sheik Khalil valoriza muito a parceria com o senhor. A voz do outro lado suavizou. Diga ao sheik que eu também valorizo. E diga que ele tem uma excelente tradutora. Nádia sorriu de leve. Vou dizer. Ela desligou o telefone e entregou de volta ao sheik. Ele segurou o aparelho, mas não desviou o olhar dela. Você não apenas traduziu, você resolveu. Nádia deu de ombros. Eu só sugeri uma solução prática. O sheik se levantou. Ele era alto, imponente, mas quando olhou para Nádia, havia algo diferente nos olhos dele. Respeito. Leonardo, ainda sentado, pigarreou. Bem, ainda bem que deu tudo certo. Eu sempre soube que... Não foi você, Leonardo. O sheik o interrompeu sem sequer olhar para ele. Depois virou para Nádia. Qual é o seu nome completo? Nádia Santos. Nádia Santos. O sheik repetiu, como se estivesse gravando. Onde você aprendeu árabe?
Nádia hesitou. Não porque não quisesse responder, mas porque há muito tempo ninguém a tratava como alguém que merecia ser ouvida. Na faculdade, fiz letras, me especializei em línguas orientais. Árabe foi minha paixão desde que li As Mil e Uma Noites quando era criança. O sheik ergueu as sobrancelhas. Você é formada. Está vendendo flores. Nádia sentiu o peso daquelas palavras, mas não abaixou a cabeça. A vida nem sempre sai como a gente planeja. O sheik ficou em silêncio por um momento. Depois acenou para um dos seguranças, que trouxe uma cadeira. Sente-se, por favor. Nádia piscou surpresa. Eu não preciso. Eu insisto. Ela sentou. A cesta de flores ainda estava ao lado dela, no chão. Leonardo observava tudo com uma expressão que oscilava entre confusão e irritação. O sheik sentou também. Ele juntou as mãos sobre a mesa. Nádia, você acabou de salvar um negócio de 50 milhões de reais. Sem você, eu teria perdido não apenas dinheiro, mas credibilidade. Meu sócio teria me visto como alguém irresponsável. Você entende o que isso significa? Nádia assentiu devagar. Honra vale mais que dinheiro. O sheik sorriu pela primeira vez. Exatamente. Leonardo não aguentou mais. Sheik, olha, eu sei que a moça ajudou, mas vamos voltar ao que importa. Nosso contrato, a obra, os prazos. O sheik levantou a mão, mandando Leonardo parar. Então, olhou para Nádia de novo. Me responda uma coisa. Por que você se ofereceu para ajudar? Depois de ser tratada daquele jeito? Nádia olhou para Leonardo. Depois de volta para o sheik. Porque eu ouvi o desespero na voz do senhor. E porque eu podia ajudar. Simples assim. O sheik ficou em silêncio. Depois assentiu, lentamente. Simples assim. Ele se levantou de novo, pegou a carteira, tirou alguns cartões de visita, escolheu um, pegou uma caneta e escreveu algo atrás. Depois entregou para Nádia. Esse é meu contato particular. Eu quero conversar com você, com calma, sobre uma proposta. Nádia segurou o cartão com as duas mãos. Ela não sabia o que dizer. Leonardo tentou rir, mas o som saiu forçado. Sheik, não precisa exagerar. A moça fez um favor, claro, mas... Leonardo. A voz do sheik saiu baixa, mas cortante. Nós vamos precisar conversar, você e eu, sobre respeito. Leonardo empalideceu. O restaurante estava em silêncio. Todos tinham testemunhado a cena. A vendedora de flores que tinha sido expulsa minutos atrás agora estava sentada à mesa do sheik, segurando um cartão de visitas dele. Leonardo ainda estava de pé, pálido, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ele olhou para os sócios. Nenhum deles sabia o que dizer. O sheik se virou para Nádia. Você tem compromisso agora? Pode ficar mais alguns minutos? Nádia olhou para a cesta de flores. Olhou para o relógio. Ela ainda precisava vender. Ainda precisava pagar as contas. Mas algo naquele momento parecia maior que a urgência do dia a dia. Posso ficar? O sheik acenou para o garçom. Traga um menu para a senhorita. E um suco de laranja natural, por favor. O garçom, o mesmo que tinha sido chamado por Leonardo para expulsar Nádia, aproximou-se rapidamente. Ele colocou o menu na frente dela com cuidado, quase pedindo desculpas com os olhos. Leonardo finalmente encontrou a voz. Sheik Khalil, acho que estamos perdendo o foco aqui. Nosso contrato... O contrato pode esperar, Leonardo. O sheik não olhou para ele. Seus olhos estavam fixos em Nádia. Eu preciso entender algo. Você disse que fez faculdade de letras, que se especializou em árabe. Por que não está trabalhando com isso? Nádia respirou fundo. Não era uma história que ela gostava de contar, mas o sheik estava ali, esperando. E pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia genuinamente interessado. Eu trabalhei por 4 anos numa empresa de tradução e interpretação. Era um trabalho bom, eu amava o que fazia. E o que aconteceu? A empresa fechou, falência,
Do dia para a noite. Eu fiquei sem nada. Na mesma época, minha mãe ficou doente, diabetes avançada. Ela precisava de remédios caros, consultas constantes. Eu tentei arrumar outro emprego na área, mas as coisas não funcionaram. O sheik franziu a testa. Por que não funcionaram? Nádia deu um sorriso triste. Porque emprego em tradução exige disponibilidade imediata. Viagens, eventos, reuniões de última hora. Eu não podia. Minha mãe precisava de mim. Então eu fiz o que dava para fazer. Comecei a vender flores. É flexível. Eu escolho meu horário. Consigo cuidar dela e ganhar o suficiente para sobreviver. O sheik ficou em silêncio por um longo momento. Depois assentiu devagar. Sacrifício. Você sacrificou sua carreira pela sua família. Não foi sacrifício. Foi escolha. Ela me criou sozinha. É o mínimo que eu posso fazer. O sheik olhou para Leonardo. Você ouviu isso, Leonardo? Ela escolheu dignidade e lealdade em vez de carreira. Quantas pessoas você conhece que fariam o mesmo? Leonardo abriu a boca, mas não saiu som. O garçom trouxe o suco. Nádia agradeceu baixo. Ela ainda não conseguia acreditar que estava sentada ali. O sheik continuou. Nádia, você não apenas fala árabe. Você entende nossa cultura. Quando você falou com meu sócio, você usou expressões de respeito. Você entendeu que não era só sobre dinheiro, era sobre confiança. Nádia assentiu. Onde cresci, palavra dada é compromisso. Quebrar a confiança é perder a própria honra. Exatamente. O sheik se inclinou para a frente. Quantas pessoas aqui entendem isso? Quantos dos tradutores que eu já contratei entenderam isso? Nádia não respondeu. Não precisava. O sheik pegou o próprio celular. Digitou algo rapidamente. Depois mostrou a tela para Nádia. Era um e-mail. Eu acabei de enviar uma mensagem para o meu assistente em Dubai. Estou pedindo que ele prepare um contrato de consultoria. 3 meses de experiência. Você vai trabalhar como tradutora e consultora cultural para minha empresa. Salário compatível com sua formação, horário flexível. Você pode trabalhar de casa na maior parte do tempo. Nádia sentiu o coração acelerar. Sheik, eu não sei o que dizer. Diga sim. Mas o senhor nem me conhece. Nem sabe se eu vi você resolver em 10 minutos um problema que meus tradutores não conseguiram resolver em 1 hora. Eu vi você manter a calma sob pressão. Eu vi você ser tratada com desrespeito e ainda assim oferecer ajuda. Isso me diz tudo o que eu preciso saber. Leonardo pigarreou alto. Sheik, com todo respeito, isso é muito precipitado. A moça pode ser boa, mas... Leonardo, o sheik finalmente olhou para ele. E a expressão no rosto dele era gelo puro. Você tem algo contra a contratação dela? Leonardo engoliu seco. Não, claro que não. Eu só acho que... Então não há problema. O sheik virou de volta para Nádia. Você aceita? Nádia olhou para o suco na frente dela, depois para a cesta de flores no chão, depois para o sheik. Os olhos dela estavam úmidos. Eu aceito, mas eu preciso de 1 semana para me organizar. Preciso encontrar alguém para ajudar minha mãe durante o dia. 1 semana. Sem problema. O sheik estendeu a mão. Temos um acordo. Nádia apertou a mão dele. A mão do sheik era firme, mas gentil. Leonardo estava vermelho. Ele tentou sorrir. Que bom que tudo se resolveu. Agora, sheik Khalil. Podemos voltar ao nosso contrato? Temos prazos, temos... Não. O sheik soltou a mão de Nádia e ficou de pé. Não temos mais nada para conversar hoje, Leonardo. Leonardo piscou. Como assim? Eu disse que precisávamos conversar sobre respeito. Então vamos conversar, mas não aqui, e não agora. Meu assistente vai entrar em contato com você para remarcar. Remarcar? Mas, sheik, o contrato precisa ser assinado até sexta-feira. Eu sei, e talvez seja assinado, ou talvez não. O sheik pegou o paletó que estava no encosto da cadeira. Vai depender da nossa conversa. Leonardo ficou branco. Sheik, espera. Se eu fiz algo errado, você sabe exatamente o que fez.
O sheik colocou o paletó. Depois olhou para Nádia. Nádia, obrigado, de coração. Você salvou mais do que um negócio hoje. Nádia se levantou também. Obrigada, Sheik Khalil, pela oportunidade. Eu não vou decepcionar. Eu sei que não vai. O sheik acenou para os seguranças. Eles se aproximaram. Mas antes de sair, o sheik fez uma última coisa. Ele caminhou até a cesta de flores de Nádia, pegou todas as rosas que estavam lá e colocou 5 notas de R$ 100 na mão dela. Pelas flores e pelo seu tempo. Nádia tentou recusar. É muito, Não é. O sheik sorriu. Você não tem ideia do quanto vale o que você fez hoje. Ele saiu. Os seguranças atrás dele. O restaurante inteiro observou em silêncio. Leonardo ainda estava de pé, parado, olhando para a porta por onde o sheik tinha saído. Seus sócios se entreolharam, nervosos. Nádia pegou a cesta vazia, guardou o dinheiro na bolsa. Então olhou para Leonardo. Ele evitou o olhar dela. Ela não disse nada, não precisava. Apenas virou e caminhou em direção à saída. Mas antes de sair, o garçom a chamou. Moça, por favor. Nádia parou. O garçom se aproximou. Ele estava segurando algo, um envelope pequeno. O sheik deixou isso para você. Nádia abriu. Dentro, um bilhete escrito à mão, em árabe. Ela leu e sorriu. O que está escrito? O garçom perguntou curioso. Nádia dobrou o bilhete e guardou. Está escrito, nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena. Você é maior do que imagina. O garçom sorriu também. Ele é um bom homem. É sim. Nádia saiu do restaurante. A luz do sol bateu no rosto dela. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez em anos, ela sentiu algo que tinha esquecido como era. Esperança. 6 dias se passaram. Nádia mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ela tinha recebido o contrato por e-mail. 3 meses de experiência, salário de R$ 8.000 por mês, trabalho remoto na maior parte do tempo, com reuniões presenciais quando necessário. Ela leu o contrato 5 vezes, pediu para uma amiga advogada revisar. Estava tudo certo, tudo real. Nádia contratou uma cuidadora para ficar com a mãe durante o dia. Uma mulher de confiança indicada por uma vizinha. Sua mãe chorou quando Nádia contou sobre o emprego novo. Chorou de orgulho, chorou de alívio. Eu sempre soube que você era especial, a mãe disse, segurando o rosto de Nádia com as mãos. Sempre soube. Agora era segunda-feira. Nádia estava em frente ao espelho do quarto. Ela usava uma calça social preta, blusa branca, blazer azul marinho, que tinha comprado num brechó anos atrás. Cabelos presos num coque elegante, maquiagem leve. Ela não parecia mais a vendedora de flores. Parecia a profissional que sempre foi por dentro. O escritório do Sheik Khalil ficava na Avenida Faria Lima, um prédio espelhado de 20 andares. Nádia entrou no lobby. Mármore no chão, seguranças de terno, recepção com acabamento em madeira nobre. Ela se identificou. A recepcionista sorriu. Ah, sim, a senhorita Nádia, o Sheik Khalil está esperando. 18º andar. Nádia subiu. Coração acelerado, mãos suadas. Mas ela respirou fundo, manteve a calma. As portas do elevador se abriram. Uma assistente a esperava. Nádia, seja bem-vinda. Por aqui, por favor. Ela foi guiada por um corredor largo. Quadros modernos nas paredes. Tudo impecável. A assistente parou em frente a uma porta de vidro fosco. Bateu de leve. Uma voz respondeu de dentro. Entre. A porta se abriu. O sheik estava sentado atrás de uma mesa enorme. Ele se levantou assim que viu Nádia. Sorriu. Nádia, é muito bom vê-la novamente. Obrigada, Sheik Khalil. É uma honra estar aqui. Ele apontou para uma cadeira. Sente-se, por favor. Quer café, chá? Um café, se possível. O sheik pediu para a assistente. Depois sentou também. Ele juntou as mãos sobre a mesa e olhou para Nádia com atenção. Então, está tudo pronto? Você conseguiu se organizar?
Sim, contratei uma cuidadora para minha mãe. Ela é ótima, minha mãe já gostou dela. Que bom, o sheik assentiu. E você leu o contrato? Tem alguma dúvida? Li tudo, está perfeito. Eu só quero agradecer de novo pela oportunidade. Eu prometo que... Nádia, o sheik levantou a mão gentilmente. Você não precisa prometer nada. Eu vi o que você é capaz. Agora quero que você trabalhe com tranquilidade, sem pressão. Eu confio em você. Nádia sentiu um nó na garganta. Há quanto tempo alguém não dizia isso para ela? Há quanto tempo alguém não confiava nela? A assistente trouxe o café. Nádia agradeceu. O sheik continuou. Hoje vou te apresentar para a equipe. São 6 pessoas que trabalham diretamente comigo aqui no Brasil. Você vai interagir bastante com eles. Depois, vamos fazer uma videochamada com o escritório de Dubai. Meu sócio quer te conhecer. Nádia sorriu. O mesmo que estava desesperado no telefone, o sheik deu uma risada. Exatamente o mesmo. Ele ficou muito impressionado com você. Disse que nunca teve uma tradutora tão eficiente. Fico feliz em saber. Eles conversaram por mais alguns minutos. O sheik explicou os projetos em andamento. Falou sobre a expansão da empresa, sobre os desafios de fazer negócios entre Brasil e Oriente Médio. Nádia ouvia tudo com atenção. Fazia perguntas inteligentes. O sheik percebia. Ela não era apenas uma tradutora. Ela entendia de negócios. Então, a porta se abriu de repente, sem bater. Um homem entrou, terno cinza, gravata azul, expressão séria, Leonardo Tavares. Nádia sentiu o estômago apertar. O sheik olhou para Leonardo com uma expressão neutra. Leonardo, você está adiantado. Eu sei, mas precisamos conversar. É urgente. Leonardo nem olhou para Nádia. Ele estava focado no sheik. O sheik ficou de pé. Nádia, me dá licença por um momento? Claro. Nádia se levantou também. Não. O sheik fez um gesto para ela sentar. Fique, isso não vai demorar. Leonardo finalmente olhou para Nádia. Seus olhos se arregalaram. O que ela está fazendo aqui? Ela trabalha para mim agora. O sheik disse com simplicidade. Leonardo piscou. Como assim trabalha? Sheik, eu não entendo. Não precisa entender. Precisa apenas aceitar. O sheik cruzou os braços. Mas já que você está aqui, vamos ter aquela conversa que eu mencionei. Leonardo engoliu seco. Sheik, olha, eu sei que houve um mal-entendido no restaurante, mas... Mal-entendido? O sheik ergueu uma sobrancelha. Leonardo, você expulsou uma mulher educada e profissional de um restaurante, na frente de todos. Por quê? Eu achei que ela estava incomodando. Eu estava em uma reunião importante e... Ela ofereceu flores, de forma respeitosa. Você poderia ter simplesmente dito não, mas você escolheu humilhá-la. Leonardo abriu a boca, mas não saiu som. O sheik continuou. Sabe o que isso me diz sobre você, Leonardo? Me diz que você julga as pessoas pela aparência, pelo que elas fazem, não por quem elas são. Sheik, isso não é justo. Não é justo. A voz do sheik subiu um tom. Você sabe quem é Nádia? Ela é formada em letras, especialista em árabe, trabalhou anos em tradução, mas a vida colocou ela em uma situação difícil e ela escolheu vender flores para cuidar da mãe doente. E mesmo assim, você a tratou com desrespeito. Leonardo ficou vermelho. Ele olhou para Nádia. Ela manteve o rosto neutro. Eu sinto muito, Leonardo disse baixo. Você sente? O sheik perguntou. Ou você só está com medo de perder o contrato? Silêncio. Leonardo respirou fundo. As duas coisas. Eu sinto de verdade. E sim, estou com medo. O sheik assentiu. Pelo menos você é honesto. Ele voltou para a cadeira e sentou. Leonardo, eu vou te contar uma história. Quando eu tinha 20 anos, meu pai perdeu tudo. Nosso negócio faliu. Viramos pobres da noite para o dia. Eu tive que trabalhar lavando carros para ajudar minha família. E sabe o que eu aprendi naquela época? Leonardo balançou a cabeça. Aprendi que dignidade não tem preço.
Aprendi que não importa o que você faz para sobreviver. O que importa é como você trata as pessoas. Leonardo baixou a cabeça. O sheik continuou. Eu me reconstruí. Minha família se reconstruiu. Mas eu nunca esqueci como era ser invisível, ser ignorado, ser tratado como menos. Por isso, quando eu vi você tratando Nádia daquele jeito, eu me lembrei de mim. Eu entendo, Leonardo disse. Você entende? O sheik repetiu. Então me responde uma coisa. Você teria tratado ela do mesmo jeito se soubesse que ela era formada? Se soubesse que ela falava árabe? Leonardo hesitou. Seja honesto, o sheik insistiu. Não, Leonardo admitiu. Eu não teria. Exatamente. E é por isso que eu não sei se posso fazer negócios com você. Leonardo empalideceu. Sheik, por favor. Eu cometi um erro terrível, mas eu aprendi a lição, eu juro. O sheik olhou para Nádia. O que você acha, Nádia? Ele merece uma segunda chance? Nádia ficou surpresa. Eu? Sim, você. Foi você quem ele ofendeu. Nádia olhou para Leonardo. Ele estava vermelho, envergonhado, vulnerável. Ela podia ver que ele estava arrependido de verdade. Mas ela também sabia que o arrependimento dele vinha do medo de perder dinheiro. Ainda assim, ela não era uma pessoa rancorosa. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, Nádia disse calmamente. Mas só se a pessoa realmente mudar. O sheik sorriu. Bem colocado. Ele olhou para Leonardo. Você ouviu. Você tem uma segunda chance. Mas, Leonardo, se eu souber que você tratou alguém do jeito que tratou Nádia, nosso contrato acaba na hora. Está claro? Está. Completamente claro. Ótimo. Agora saia. Eu tenho trabalho a fazer. Leonardo assentiu. Ele olhou para Nádia uma última vez. Desculpa. De verdade. Nádia assentiu de volta. Aceito. Leonardo saiu. A porta fechou atrás dele. O sheik soltou o ar. Desculpa por isso. Não era para você presenciar. Tudo bem, Nádia disse. Obrigada por me defender. Não precisa agradecer. O sheik sorriu. Agora, vamos trabalhar. Temos muito a fazer. Nádia sorriu também. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. 2 semanas depois, Nádia estava completamente adaptada. O trabalho era desafiador, mas ela amava cada segundo. Traduzia contratos, participava de reuniões por vídeo com parceiros do Oriente Médio, revisava documentos técnicos. Mas o que mais a surpreendeu foi o respeito. Todos no escritório a tratavam como profissional, como igual. Ela não era invisível, ela era valorizada. Naquele dia, Nádia estava no meio de uma tradução complexa quando o sheik entrou na sala dela. Ele bateu na porta antes, mesmo sendo o chefe. Nádia, posso interromper? Claro, sheik Khalil. Entre. Ele entrou e fechou a porta. Sentou na cadeira em frente à mesa dela. Sua expressão era séria. Preciso te contar algo. Sobre Leonardo. Nádia parou de digitar. O que aconteceu? O sheik suspirou. Eu cancelei o contrato com ele. Nádia sentiu o estômago apertar. Por minha causa? Não, por causa dele. O sheik cruzou os braços. Depois daquela conversa, eu pedi para minha equipe investigar os projetos anteriores da construtora dele. Queria ter certeza de que estava fazendo negócio com alguém confiável. E descobri coisas preocupantes. Atrasos constantes, materiais de qualidade inferior ao contratado, reclamações trabalhistas de funcionários que não receberam salário em dia. O sheik balançou a cabeça. Ele administra a empresa do mesmo jeito que tratou você, com desrespeito. Nádia ficou em silêncio por um momento. Ele sabe? Eu falei com ele hoje de manhã. Ele tentou se justificar, obviamente. Disse que eram problemas pontuais, que estava tudo sendo resolvido. O sheik deu um sorriso sem humor. Mas eu aprendi uma coisa nos negócios.
Como uma pessoa trata quem não pode lhe oferecer nada, é como ela realmente é. Nádia assentiu devagar. Ele deve estar desesperado. Era um contrato grande. 50 milhões de reais, sim, era grande. O sheik se inclinou para a frente. Mas sabe o que é interessante? Ele me ligou 3 vezes hoje. Mandou 5 e-mails. Tentou marcar reunião. Mas em nenhum momento ele perguntou o que poderia fazer para melhorar. Ele só queria que eu mudasse de ideia. Ele não entendeu a lição, Nádia disse. Exatamente. O investidor ficou de pé. Tem outra coisa. Recebi uma ligação hoje, de um consultor jurídico. Nádia franziu a testa. Consultor? Do Leonardo. Ele está reclamando que eu encerrei o contrato por motivos pessoais e injustos. Nádia sentiu o sangue gelar. Injustos? Ele afirma que eu o prejudiquei sem razão técnica e que favoreci você. É absurdo, claro. Minha equipe jurídica já respondeu, mas achei que você deveria saber. Nádia passou a mão pelo rosto. Sheik, eu sinto muito. Se eu soubesse que isso ia causar tanto problema... Nádia, para. A voz dele saiu firme, mas gentil. Você não causou nada. Leonardo causou. Ele escolheu ser arrogante. Ele escolheu tratar você daquele jeito. E agora, ele está pagando o preço das próprias escolhas. Mas, e se isso for adiante? Não vai dar em nada. Eu tenho documentos, e-mails, relatórios, tudo provando que minha decisão foi baseada em questões técnicas e éticas. Além disso, Khalil sorriu. Eu tenho você. A melhor tradutora que já trabalhei. Sua contratação foi mais que justificada. Nádia sentiu os olhos arderem. Obrigada por confiar em mim. Eu que agradeço por existir pessoas como você no mundo. O sheik saiu. Nádia ficou sozinha na sala. Ela olhou pela janela. A cidade de São Paulo se estendia lá embaixo, gigante e caótica. Ela pensou em Leonardo, pensou no restaurante, pensou em como a vida tinha virado completamente em questão de dias. E então ela se lembrou de algo que a mãe sempre dizia. O universo tem um jeito de equilibrar as coisas. Nádia sorriu. Talvez a mãe estivesse certa. 3 dias depois, Nádia estava saindo do escritório quando viu Leonardo no estacionamento. Ele estava encostado no próprio carro, de braços cruzados, esperando. Nádia parou. Seu primeiro instinto foi voltar e chamar segurança, mas algo nele parecia diferente. Ele não estava agressivo. Estava derrotado. Ela se aproximou devagar. Leonardo. Nádia. Ele endireitou a postura. Eu precisava falar com você. Sobre aquela questão, ele deu um sorriso amargo. Minha assessoria jurídica pediu para eu não comentar, mas não vim aqui por causa disso. Então por quê? Leonardo respirou fundo. Eu vim pedir desculpas. De verdade dessa vez. Sem medo de perder contrato, sem medo de nada. Só desculpas. Nádia cruzou os braços. Por que agora? Porque eu perdi tudo. A voz dele saiu baixa. O contrato com o sheik era a tábua de salvação da minha empresa. Sem ele, eu não consigo pagar os fornecedores. Não consigo pagar os funcionários. Estou à beira da falência. Nádia não disse nada. Leonardo continuou. E sabe o que é pior? Minha filha me perguntou ontem por que eu estava triste. Eu contei que perdi um negócio importante. Ela perguntou por quê, e eu não consegui responder. Por que não conseguiu? Porque eu teria que explicar que fui grosseiro com uma pessoa, que julguei ela pela aparência, e eu não queria que minha filha soubesse que o pai dela é esse tipo de pessoa. Ele limpou a garganta. Ela tem 12 anos e é negra, como você. Nádia piscou, surpresa. A mãe dela é uma mulher incrível, negra, forte, batalhadora. Nós nos separamos há 2 anos, mas ela ainda é meu exemplo de caráter. Leonardo olhou para Nádia nos olhos. E quando eu vi você naquele restaurante, eu te tratei do jeito que eu nunca, nunca deixaria alguém tratar minha filha ou minha ex-esposa. Silêncio. Eu sou um hipócrita.
e um idiota. E você não precisa me perdoar. Eu só queria que você soubesse que eu aprendi, do jeito mais doloroso possível, mas eu aprendi. Nádia ficou em silêncio por um longo momento. Depois, suspirou. Leonardo, eu te perdoo, mas não por você, por mim. Porque eu não quero carregar raiva. Leonardo assentiu. Obrigado. Ele deu um passo para trás. Eu vou embora agora. Não vou mais te incomodar. Só boa sorte. De verdade. Ele entrou no carro. Ligou o motor. Mas antes de ir embora, abaixou o vidro. Ah, e Nádia, você é incrível no que faz. O Sheik tem sorte de ter você. Ele foi embora. Nádia ficou ali, parada, processando tudo. Ela não sentiu pena, não sentiu raiva, sentiu algo estranho, talvez alívio, talvez paz. O ciclo tinha se fechado. 3 meses depois, Nádia estava sentada na sala de reuniões do escritório. O contrato de experiência tinha acabado. E hoje era o dia da avaliação final. O Sheik entrou acompanhado de 2 diretores. Todos sorriam. Nádia tentou ler as expressões, mas manteve a calma. Nádia, obrigado por vir, o Sheik disse sentando à mesa. Vamos direto ao ponto. Esses 3 meses foram incríveis. Você superou todas as expectativas. Um dos diretores abriu uma pasta. Traduzimos 17 contratos complexos. Participou de 23 reuniões internacionais. Resolveu 3 crises de comunicação que poderiam ter custado milhões. E recebeu elogios de todos os parceiros árabes. Nádia sentiu o coração acelerar. O Sheik continuou. Por isso, queremos te oferecer um contrato efetivo. Salário de R$15 mil, plano de saúde completo para você e sua mãe. E uma posição oficial, consultora de relações internacionais. Nádia cobriu a boca com as mãos. Os olhos encheram de lágrimas. Você aceita? O Sheik perguntou sorrindo. Eu aceito, claro que aceito. Todos se levantaram, aplaudiram. Nádia se levantou também, tentando não chorar, mas falhando completamente. O Sheik apertou a mão dela. Bem-vinda oficialmente à equipe. Obrigada. Obrigada por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Eu só enxerguei o que já estava lá, o Sheik disse. O resto foi você. Naquela noite, Nádia voltou para casa com o contrato assinado na bolsa. Ela abriu a porta e encontrou a mãe sentada no sofá, assistindo televisão. Mãe! A mãe olhou para ela. E então, como foi? Nádia se ajoelhou na frente dela, segurou as mãos da mãe. Eu consegui. Contrato efetivo, 15 mil por mês, e plano de saúde para nós duas. A mãe começou a chorar. Minha filha guerreira. Elas se abraçaram. Choraram juntas, riram juntas. Era um momento de pura gratidão. Você merece tudo isso, a mãe disse, enxugando as lágrimas. Você nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia impossível. Eu aprendi com a melhor, Nádia respondeu sorrindo. No sábado seguinte, Nádia fez algo que tinha planejado há semanas. Ela voltou ao Terraço Bistrô, o mesmo restaurante onde tudo começou. Mas dessa vez, ela não estava vendendo flores, ela estava comprando. Nádia entrou usando um vestido elegante, sapatos novos, cabelos soltos. Ela se sentou em uma mesa perto da janela. O mesmo garçom que tinha testemunhado tudo se aproximou. Boa tarde. Posso... Espera, ele a reconheceu. Você, a moça das flores. Nádia sorriu. Sim, sou eu. Nossa, você está diferente, quero dizer, linda. Não que você não fosse antes, mas... Ele gaguejou nervoso. Nádia riu. Eu entendi. Obrigada. Posso perguntar o que aconteceu depois daquele dia? Muita coisa. Coisas boas. Nádia pegou o menu. Hoje eu quero pedir o prato mais caro que vocês têm. O garçom sorriu. Para comemorar? Exatamente. Ele anotou o pedido. Mas antes de sair, ele disse, eu queria ter feito algo naquele dia, quando aquele homem te tratou mal. Me desculpa por não ter feito. Não precisa se desculpar. Você estava trabalhando. Eu entendo.
Nádia olhou ao redor. Aliás, ele ainda vem aqui? Leonardo Tavares? Não, ouvi dizer que a empresa dele faliu. Ele não aparece mais por aqui. Nádia assentiu. Não sentiu alegria, não sentiu pena, apenas aceitação. O garçom trouxe a comida, um risoto de fungo com lâminas de trufa. Ela comeu devagar, saboreando cada garfo. Não era só comida, era liberdade, era dignidade, era vitória. Quando terminou, ela pediu a conta, deixou uma gorjeta generosa e, antes de sair, fez uma última coisa. Ela comprou todas as rosas que uma vendedora de flores estava tentando vender na entrada do restaurante. A vendedora era jovem, não devia ter mais de 20 anos, e olhava para o chão com timidez. Todas? A menina perguntou surpresa. Todas, Nádia confirmou. Ela pagou o dobro do preço. A menina tentou recusar, mas Nádia insistiu. Aceita, e nunca deixa ninguém te fazer sentir pequena por estar trabalhando honestamente. A menina olhou para Nádia com os olhos brilhando. Obrigada, obrigada mesmo. Nádia pegou as flores e entrou no restaurante de novo. Foi de mesa em mesa, distribuindo uma rosa para cada mulher presente. Algumas ficaram confusas, outras sorriram. Mas todas agradeceram. A última rosa, ela deixou na mesa onde Leonardo tinha sentado naquele dia. Colocou junto um pequeno cartão escrito à mão. Para quem ainda precisa aprender a enxergar as pessoas de verdade. Então ela saiu, a cabeça erguida, o coração leve. Lá fora, o sol estava se pondo. Nádia olhou para o céu e sorriu. Ela tinha vencido. Não porque tinha derrotado alguém, mas porque tinha se mantido fiel a quem sempre foi. E isso era tudo. Se essa história te lembrou que respeito muda destinos, faz o seguinte: deixa o like agora para esse vídeo alcançar mais gente e comenta aqui embaixo qual foi a virada que mais te pegou. Já passou por algo parecido? Conta sua história. Quero ler e responder. E se curte narrativas que levantam a cabeça da gente, se inscreve e ativa o sininho. Bora espalhar essa mensagem?